isso, eu aproveito para falar justamente sobre essa disputa no partido, que não é nova também, ela está se arrastando já faz algum tempo, e o Pedro está de olho nessa guerra do PRTB e vai nos explicar um pouco dessa movimentação que o Theo estava trazendo agora. Podia ser um episódio de casos de família, Muriel, porque a briga no PRTB é uma briga, esse interna corporis que o Theo estava trazendo no juridiquês, ele pode ser traduzido para briga de família, porque no caso do PRTB não é nem só dentro do partido, é dentro de uma mesma família. E isso, obviamente, fez com que o partido fosse, aos poucos, tendo um clima hostil, né? A gente preparou uma arte aqui para mostrar qual foi essa cronologia do PRTB. Ô, Theo, eu vou falando aqui, você me interrompe, tá? Beleza. O que você achar. Vamos Como é que começa essa história? O líder supremo do PRTB sempre foi Levi Fidelix, o homem do Aerotrem, que morreu em abril de 2021. Ele deixou a presidência do partido depois de ter disputado dezenas de eleições e nunca ter ganhado nenhuma. Sai do comando do partido porque morre efetivamente, né, formalmente no papel, e quem assume é a vice, que é a mulher dele, a viúva. A viúva assume o partido em dezembro de 2021, logo depois da saída do Levi Fidelix do registro formal do partido. E o que acontece? Começa uma briga interna no PRTB porque o irmão do Levi Fidelix começa a ter uma disputa dizendo que a viúva não estava conseguindo comandar o partido, tinha tomado o partido por uma manobra e as contas estavam irregulares. O Alexandre de Moraes, então, aceita a tese dele e nomeia o irmão como presidente do PRTB. Mas isso não dura muito. Vai de agosto de 2022 a dezembro de 2023, quando, percebendo os problemas na gestão do irmão do Levi Fidelix, o Alexandre de Moraes nomeia um interventor no partido. Isso parece o jogo do bicho, né? É impressionante a disputa pelo jogo do bicho, porque é a disputa pelo PRTB. É um succession dentro de um partido político. Né? E essas decisões elas foram tomadas quando ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Por isso o Alexandre de Moraes, né? Porque era presidente do TSE. Coloca um advogado para poder cuidar, organizar o partido para fazer uma nova convenção, né? Que teria uma votação. O interventor, tá. Para escolher quem seria o presidente. Esse sujeito organiza a convenção, um advogado sério, que tem uma história, que tem uma carreira, que foi escolhido pelo então presidente do TSE, que estava ali não para fazer política, mas para organizar a questão jurídica. E ele, então, cria a convenção, organiza a convenção, surgem 4 chapas que vão disputar a presidência do PRTB. Às vésperas da convenção, dessas 4 chapas, 2 se unem e as outras 2 se unem. Então, viram 2 chapas. Uma das chapas que se une é a do Leonardo Avalanche, que foi eleito presidente nessa convenção, e a da viúva, que também tinha uma chapa. Acabam se juntando, que é a chapa da família, acabam se juntando e fazem uma chapa só. Aí o que acontece? O Leonardo Avalanche é eleito, mas logo depois, com a condução dele, a viúva passa a questionar a atuação do Leonardo Avalanche, novo presidente do PRTB. E no meio desse questionamento dela, vem a convenção que oficializa o Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo. E aí o teleférico é o novo Aerotrem? Podia ser, né? Porque é uma releitura de um programa que por muitos anos foi defendido pelo Levi Fidelix, que era o criador do PRTB, né? E aí o Theo está trazendo agora mais uma ação que é do secretário-geral do partido, questionando também essa decisão que elegeu Leonardo Avalanche como presidente, essa convenção organizada pelo interventor de Alexandre de Moraes. Por isso que o nome do Alexandre de Moraes aparece, vira e mexe, quando se fala de Pablo Marçal e PRTB. E ele não quer citar Alexandre de Moraes, não quer nem se envolver. Tentou ali se manter fora, mas não conseguiu muito, né? Ficar fora desse tema. Então você tem hoje, para resumir, 2 ações. Uma da viúva, do Levi Fidelix, e uma do secretário-geral do partido, contra o Leonardo Avalanche. E tem uma da vice-presidente do partido também, que questionou a justiça. Que é uma das ações, uma das frentes de investigação, de questionamento, tem também da vice-presidente que acusa perseguição política,
e de também ter sido destituído. Então são alguns dos questionamentos falou que ele fez um golpe partidário, tem perseguição política, são alguns dos questionamentos que os integrantes da própria chapa dele questionam na justiça em diversos níveis. Então são várias frentes e estratégias de ofensiva jurídica, né, Pedro? Ou seja, 3 ações já ofensivas jurídicas, focando hoje o presidente do PRTB, o atual presidente Leonardo Avalanche. São 3 frentes, né? Mas são muito mais, porque as pessoas entram com a mesma ação no Tribunal Regional, no Tribunal Superior e distribuem. Então você tem essas ações contra a decisão, a postura e a presidência do Leonardo Avalanche. Qual que é a diferença dessas 2 ações? A que o Theo traz e a que já existia. A diferença é justamente o Pablo Marçal. Por quê? Esta ação do secretário-geral questiona a convenção que formalizou o Pablo Marçal como candidato. E todas as convenções de cidades com mais de 200 mil habitantes, como é o caso de São Paulo. A ação da viúva, ela questiona a presidência do Leonardo Avalanche, mas o Pablo Marçal tem se aproximado da família do Levi Fidelix, até cogitou a filha dele, Lívia, para ser vice na chapa dele. A Lívia é a tesoureira do partido. E o irmão dela, o Levizinho, que é o filho do Levi, também é o presidente municipal do partido. E pela informação que eu tenho, a minha apuração aponta que o Pablo Marçal se aproximou da família do Levi Fidelix, da viúva e dos filhos, e eles deram para o Pablo Marçal uma sinalização de que, ainda que eles tivessem vitória na justiça, a candidatura dele não estaria sob risco. Ou seja, se tudo isso der certo, todas essas ações derem certo, e, por exemplo, vai que a Avalanche caia da presença do PRTB, a tendência é que ainda assim Pablo Marçal continue nesse cargo aí, na verdade, como candidato a prefeito de São Paulo. A gente vai ter que continuar acompanhando esses desdobramentos. Obrigada aos dois pela dobradinha, viu? Foi ótima.